Ok, aos vivos, agora de boa na Lagoa. Meu muito boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos à segunda parte da aula de História com o tio Flávio, direto do Estúdio 3 aqui do canal Educação para todo o Piagoí, para Guaribas, para a galera de Dom Inocêncio, São Pedro, para você que nos assiste pela plataforma, pelo canal Educação, pelo YouTube, você que está aí do outro lado da telinha, seja bem-vindo à segunda parte da aula de História. Alô, galera de Miguel Leão, aqui pertinho da Capita, né? Eu acho que é. Miguel Leão, acho que dá 100 quilômetros para Miguel Leão. Vamos lá? Continuando o governo do meu amigo John Kennedy Made in Brasil. O meu amigo Juscelino, JK. E eu parei nessa temática, por quê? Porque ainda hoje tem interpretações que fazem essa divisão entre países do primeiro mundo e países do terceiro mundo. E os do terceiro mundo ainda são vistos como se fosse de uma sociedade mais atrasada, como se as pessoas vivessem pior, e não obrigatoriamente quem vive de uma economia agrária em uma sociedade rural seja inferior àquele que vive na sociedade urbana de uma economia industrial. Veja que essa ideia dos anos 50 não se aplica ao pé da letra na atualidade. De boa? Não se aplica ao pé da letra da atualidade. Perfeitinho? Eu esqueci de frisar essa temática. Aí o Juscelino disse, brother, nós vamos botar esse país para correr. Esse negócio agora vai ferver, viu? O país vai crescer. Para isso, eu não tenho nenhum problema de vir real lá de fora. E nem tecnologia. Nós não temos nem o capital suficiente e nem a tecnologia suficiente para se desenvolver sozinho. A gente ter uma parceria com a galerinha que vem lá de fora, de boa, numa nice, numa boa, pode vir. E com a instrução que eu lhe disse lá do governo do Café Filho, passou, facilitou as importações de maquinário e a entrada de multinacionais. Olha elas aí, olha, a Ford, a Volkswagen, a Gillette, a General Electric e uma penca, setor de automóveis, de eletros e de química, passaram a ser dominados e até hoje são dominados por empresas alienígenas estrangeiras, as multinacionais. Que eu coloquei mais ainda, ó. O governo pegou dinheiro lá fora, eu vou botar aqui o nome, ó. Pegou empréstimos. Para financiar parte do que a gente precisava, o governo pegou dinheiro lá fora. Notadamente é que vai criar uma dívida externa, que se transformou numa dívida, papai, eterna. Parece aquele castelo de Grayskull, etérea. Eu vou botar a parte do governo, o Estado vai ter a sua contrapartida nesse crescimento industrial, então você vai ter também a intervenção do Estado na economia e a participação do Estado na economia. Então, isso aqui é um pouquinho do getulismo, olha. O varguismo é que defendia as estatais, a participação do Estado, a intervenção do Estado. E isso você vai ver principalmente, olha, é o Estado quem vai construir as usinas hidrelétricas de Furnas e de Três Marias. Por acaso elas ficam no estado do presidente. O presidente era de uma cidade mineira chamada Diamantina. E ele de Diamantina gostava de diamantes. Brincando, viu, galerinha? Ele, mineiro, construiu no São Francisco 2 grandes usinas hidrelétricas para fornecer a energia para a indústria que nascia ali na região, vamos dizer assim, do eixo Rio-São Paulo. O Estado vai fazer investimentos pesados na indústria e na abertura de muitas rodovias.
Muitas pontes. Ah, papai, até no Piauí, viu? Até no Piauí. Mais uma vez, o Juscelino não esquece a participação da burguesia nacional. Então, é por isso que eu lhe disse que é uma espécie de tripé. Tem dinheiro real e tecnologia lá de fora, de boa. Tem a participação do Estado e tem também a participação da burguesia brasileira, de boa, de empresariado brasileiro. Notadamente, as grandes empreiteiras começaram a ganhar dinheiro no Brasil trabalhando para o Estado, construindo estradas, construindo pontes, construindo Brasília, construindo usinas hidrelétricas. E essa burguesia vai fazer também seus investimentos. Comércio, serviço, indústria. Tinha participação também de quem? Empresariado tupiniquim. Então, esse é o tripé que eu lhe disse, que para o país crescer a passos largos, capital alienígena, capital internacional, externo, capital do governo, investimento do Estado e a participação também da burguesia. De boa? Meu amigo Daniel, Dandan, deixa R$1 aí na tela, por favor. Vamos lá. Olha aí o Juscelino, em frente à usina de Furnas, nas Minas. Ele, literalmente a jato, e é ele que leva o país a esse resultado eufórico, olha. Eufórico, invejável para um Brasil de hoje, olha. Invejável. Crescimento de 7% ao ano em média. A indústria quase dobrou a capacidade produtiva. Ah, papai, se você pegar o setor de transporte isolado, só o crescimento desse setor, em 5 anos, foi 600%, levando o país a jato, né não? Eu sei que passou a haver uma presença maior de multinacionais e de capital e tecnologia externo. Mas aí era o Brasil antenado no que estava ocorrendo no mundo pós-guerra. Era o início de uma espécie de globalização. Então, essa presença de empresas estrangeiras está internacionalizando a economia tupiniquim. E aí, eu dei para você exemplos de bens de consumo durável, olha aí, ó. TV, rádio, tudo isso daqui que eu estou citando, agora lá na caixazinha da geladeira tem esse nome assim, ó. Made in Brasil. Fabricação Tupiniquim. Era fabricado aqui. Passavam a ser fabricados no próprio território do Brasil. De boa?
O setor de transporte, galerinha, teve uma atenção especial do governo e a abertura de rodovias, essa loucura, essa paranoia nossa de achar que rodovia é sinônimo de desenvolvimento, colocou em stand-by o crescimento das ferrovias. Até porque a indústria automobilística se instalava no Brasil, olha aí elas, olha. A indústria automobilística se instalava e ela passa a fazer uma pressão também sobre o governo para abrir estradas. É. E aí, claro, o setor de transportes, ele tem assim um leque de entes envolvidos que é gigantesco. Numa fábrica de automóveis tem aquela que fornece os parafusos, o vidro, os bancos, a tinta. Ah, papai! Agora, made in Brasil. Faça o print, porque os resultados do Juscelino Kubitschek só vão ser comparados em crescimento lá no governo do Médici, no chamado milagre econômico brasileiro, galerinha. Faça o print dessa parte aí, per favore, em italiano. Vivíamos o paraíso do consumo. Ah, todo mundo, tio, classe média alta. Paraíso do consumo, classe média. Olha onde a classe média ia se divertir. No supermercado. Tio, não havia shopping ainda. Década de 60. Próxima década vai ter shopping. Mas sabe o que era o supermercado? O supermercado é um centro de compra que havia sido uma criação nos Estados Unidos, porque antes você vai na padaria, depois você vai no açougue, depois você vai na bodega do seu João comprar o arroz, depois você vai na feira comprar as verduras, e o supermercado tem tudo junto. E agora no Brasil nós também tínhamos uma transformação na forma de consumo dos brasileiros. A classe média ia ao delírio fazer as compras. Geladeira, TV, rádio, toca-discos naquela época, né? Morar em apartamento, apertamento, né? Enceradeira elétrica, aspirador de pó, ar-condicionado nas cidades com asfalto, esquenta, o concreto, brinquedos de plásticos, os automóveis, o avião, as viagens. O país parece que estava vamos dizer assim, incorporando elementos da cultura made in AUA. Olha lá aí, ó. Era o estilo de vida americano. Era o American Way of Life. Era o estilo de vida americano. Notadamente, acelerava-se o êxodo rural, a saída, a migração dos homens do campo para as cidades. E aí você sabe que as cidades começam a crescer de forma desordenada, aí vai faltar saneamento, energia, os bairros mais centrais se tornam caros, porque se tornam eventualmente objeto para o comércio, há uma especulação imobiliária, começa a nascer a cultura do apartamento, claro, nas cidades é comum isso daí, e aí o governo dizia: nós estamos transformando o Brasil num país moderno, desenvolvido, de primeiro mundo. Ah, papai, e a classe média dizia: Juscelino, I love you. Nós te amamos, JK. De boa? Deixa R$ 1 de 1 minuto aí na tela, meu rei.
Ok, ok, galerinha. Vou passar a imagem, olha. Olha o plano de metas que o povo não foi muito ouvido. Foi a indústria, foi o comércio, foi energia. Aí o povo está aí pedindo, Juscelino. Não, primeiro o projeto dos automóveis, viu? Depois você. Já foi temática de Enem, galerinha. Essa primeira imagem e a segunda imagem já foram temáticas de questões do Enem sobre o desenvolvimento ocorrido no país feito de forma desigual. Desigual. Perfeito? Está aí o Juscelino, nesse grande mapa mostrando as metas das estradas que o governo pretendia. Aqui está a famosa Belém, Brasília, que está a BR-020, passa lá por minha cidade, Coronel José Dias, está bem aqui ela, olha, bacaninha. Por curiosidade, bem aqui a cidade de Picos, aqui é Picos. E por curiosidade, quando o Juscelino assumiu, havia um projeto de interligar. Peguei um trem em Teresina para Petrolina. Havia esse projeto dessa linha férrea aqui, ó. Deixa eu botar a linha férrea, ó. Então, a linha férrea ligando Teresina, vou botar aqui de outra cor Teresina, ó. Teresina, verdinho, a Petrolina, porque já tinha uma linha férrea ligando Petrolina, Salvador, Juazeiro, no caso, e Teresina, São Luís. Peguei o trem em Teresina para São Luís, do Maranhão, e de Teresina para Parnaíba e para o Ceará. Notadamente, o sertão todo ele ficaria interligado por uma linha férrea. Essa é a estrada que vai para Picos, passa por Patos, Jacobina, Paulistana, Petrolina. Então, essa partezinha azul que você está vendo aí, ao invés de ser uma linha férrea, o Juscelino mandou, não, pode tirar, pode tirar. Agora vai ser o quê? Uma rodovia. É, velho. Vai ser uma rodovia, de boa? Tá aí a velha ponte de madeira em Teresina, quebrada. O Juscelino manda construir uma ponte de concreto armado, chama Ponte Juscelino Kubitschek. Ele veio inaugurar ela aqui em 57, galerinha. Ele veio inaugurar. E tá aí ele inaugurando a fábrica da Mercedes-Benz. E nós temos os caminhões Tupiniquim, os famosos FNM, Fábrica Nacional de Motores, FNM, fabricação brasileira. Aí, evidentemente que além das empresas brasileiras, tem as estrangeiras. Olha a Coca-Cola se desculpando aí, ó. A Coca-Cola também é brasileira. É, a fábrica, os trabalhadores, a tampa, o vidro, tudo é brasileiro. E aí, Brasília, olha, Brasília, minha Brasília amarela. Nessa segunda fotografia é um trocadilho, né? Porque a gente costuma dizer no cotidiano paulistana. Ah, deixa eu voltar lá para Paulistana, ó, porque eu acabei de citar Paulistana, viu, Paulistana? E eu disse assim, Paulistana, olha. Eu disse assim, olha. Na gestão do Juscelino Kubitschek, opa, cadê? Aqui. Na gestão do Juscelino Kubitschek, quando ele assumiu, havia Paulistana, originalmente um projeto de ligar uma linha férrea ligando Petrolina a Teresina. Aqui, ó. É uma linha férrea aqui, galerinha. Ia passar por Picos, Patos, Jacobina, Paulistana. Aí o Juscelino disse, não, negócio de ferrovia, vamos construir uma rodovia. É uma rodovia, que é a estrada hoje que vai para Petrolina, de boa? Visto isso, olha, por que Brasília? Porque uma capital novinha. Já fazia quase 200 anos que o Rio era capital, viu? Que o Rio era capital. Por que Brasília? Porque estava no plano de metas. Por que Brasília? Porque estava no plano de metas e porque durante a campanha o Juscelino prometeu cumprir o que estabelecia a Constituição de 46. Antes dela, a de 91 já falava de construir uma capital
para o país no Planalto Central. Inclusive, estabelecia o tamanho do território. E a Constituição de 46 vinha afirmando isso. Durante a campanha, o Juscelino fez um comício no Goiás e um gaiato perguntou: tio, se o senhor ganhar, promete cumprir o dispositivo de levar a capital para o Planalto Central? Claro, ele não vai fazer a Brasília por causa de uma pergunta de um eleitor. Foi para dar segurança à capital da República. Se tiver uma terceira guerra mundial, a capital, sendo o Rio, fica muito exposta. Lá no meio do deserto do Brasil, ela está mais segura para integrar e colonizar o centro-oeste e o norte. De novo, integrar e colonizar o centro-oeste e o norte. E claro, como o eixo Rio-São Paulo era muito politizado, distanciar o povo do poder. Construir o poder lá no meio do sertão, lá no Cerrado, lá na Caatinga, lá no meio do nada. Quem é que vai até Brasília reclamar dos políticos, galerinha? O eixo Rio-São Paulo continua sendo politizado e muitos dos eventos importantes no país políticos ainda são no eixo Rio-São Paulo. E afastar a indústria de São Paulo, quem sabe levando um pouquinho para o centro-oeste. Mas principalmente construída com um modelo arquitetônico arrojado, novo, concreto armado, a capital já nasceu moderna, planejada. É uma capital futurística. E ainda hoje, São Pedro, Brasília é alvo de estudo, do estudo de arquitetura no mundo todo, pela sua arquitetura inovadora. E eu estou colocando que a Constituição de 91 já estabelecia, e depois a de 46 vai também estabelecer. Perfeito? Visto isso, deixa R$1 aí na tela, meu amigo Dandan, por favor. Vamos mostrar imagens, né? Olha aí essa primeira, como Brasília está bem no miolo do Brasil, né? Numa posição equidistante para as outras capitais. Dá para você ver que tem uma importância de interiorizar e de integrar o território e de colonizar essa região que era, vamos assim, despovoada. Então, depois de Brasília, a região centro-oeste vai se tornar uma fronteira agrícola e hoje é um celeiro de produção mundial. Está aí o Juscelino antes da construção, ele com o Oscar Niemeyer, ele com o Lúcio Costa, são os dois grandes arquitetos e planejadores da nova capital. Os trabalhadores são os candangos, muitos nordestinos, carinhosamente chamados de candangos. Está aí o Oscar Niemeyer, apaixonado pelo concreto curvo. Ele dizia que Brasília tem as curvas da mulher brasileira. Está aí Brasília, a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes. Essa cuba
para cima representa a Câmara dos Deputados. A outra, 513. A outra é a Câmara do Senado, 81 senadores. Aqui é o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes. Belezinha? Inaugurada Brasília no mesmo dia da morte de Tiradentes, mineiro, como Juscelino, e depois da mesma data da morte do Tancredo Neves, mineiro, como Juscelino. Engraçado, nessas 3 datas. Tá aí o povo brincando, feliz, uhul, massa. Brasília é uma cidade moderna, bonita, o trânsito, talvez o trânsito mais educado do país seja Brasília. Tarefinha de casa, tarefinha de casa. O plano de metas de Juscelino tinha propostas arrojadas e progressistas para o Brasil. Exponha 2 dessas propostas. Brasília foi resultado de um trabalho revolucionário e intenso, conseguindo uma nova capital para a República planejada, moderna. E com a arquitetura que voltava-se para o futuro, construída em 3 anos. Tempo recorde, né? Quais as principais transformações no país com o DF ter sido colocado no Planalto Central? Interroga. Pode-se afirmar, do Inocêncio, que as medidas econômicas do Juscelino foram determinantes para internacionalizar a economia tupiniquim? Interroga e justifique. Daniel, deixa aí na tela para a galerinha fazer o print dessa tarefinha de casa, velho. Deixa aí na tela. A construção da nova CAP, 3 anos, olha, mobilizou recursos. Ao longo da construção de Brasília, 2 pessoas foram essenciais. Uma por idealizar os prédios e outra por idealizar o projeto urbanístico. Essas 2 pessoas foi o Oscar Niemeyer, dos prédios, arquiteto, e urbanista Lúcio Costa. Já estou lhe dando a resposta, que eu quero dar uma acelerada para a gente ver se conclui ainda hoje, viu? Desde a independência, existiam debates a respeito da transferência da capital, mas não se transformaram em medidas efetivas. A primeira menção em caráter oficial, no sentido de transferir a capital para o centro do Brasil, ocorreu com o Epitácio Pessoa,
Não. O decreto do Deodoro? Não. Ou era 46 ou 91. Como 91 vem antes de 46, foi a Constituição de 1891, galera. O Plano de Desenvolvimento de JK, chamado Plano de Metas, continha 31 objetivos em 5 áreas para garantir o crescimento. Entre as 5 áreas estratégicas, selecione aquela que não está correta. Ora, não está correta é saúde. O autor da questão quis que você confundisse com o plano SALT do Dutra. Com o plano SALTE do Dutra. Perfeitinho? Aí, no lugar de saúde, é educação. Aí a gente vai para os famosos anos dourados. Nós vamos ter os anos rebeldes nos anos 60 e 70, de rebeldia, de jovem contestando o regime militar. E nós vamos ter os anos dourados de curtir. Olha aí, ó, parece que o país se reinventava. Parece que o país se reinventava. O presidente é o presidente Bossa Nova. Bossa Nova e estilo musical. Olha o tanto de elementos que a gente tem desse Brasil do início dos anos 50, da década de 50, culminando com o Brasil finalmente ganhando a Copa do Mundo, depois do maracanaço em 50, depois da tristeza em 50, finalmente a pátria de chuteiras vai ter o seu caneco. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Parece que era, viu? A Maria Esther Bueno foi várias vezes campeã mundial do tênis. João do Pulo bi no atletismo, igualmente o Éder Joffre. Carnaval. Tio, os cassinos não estavam proibidos? Estavam. Lambreta, carro rabo de peixe. Era o Elvis. Olha, o Elvis ganhou tanta popularidade com o rádio. Um certo dia o Luiz Gonzaga chegou para o Dominguinhos e disse: Ei, Dominguinhos, junta os panos de bunda, vamos voltar para o Nordeste. Eles moravam no Rio. Vamos voltar para casa. Aqui ninguém mais quer ouvir o baião. É só esse tal de rock, Elvis. Mais ou menos isso, viu? Era. Nos rádios tocava-se muito rock. Olha aí o presidente com o Louis Armstrong. É um presidente internacional. Dorival, Pixinguinha, Lamartine Babo, Louis Armstrong. Grandes nomes. Olha a lambreta, que nós voltamos agora a ter as scooters, né? Voltamos a ter as scooters. Mais imagens, a Brigitte Bardot fazia muito a cabeça dos meninos no cinema e o James Dean fazia a cabeça das meninas no cinema. Hollywood fazia a cabeça dos jovens da classe média alta. E, claro, esse cara aí, com os quadrilhos, a cintura remelexendo, né, o rock, fez muito a cabeça. Daqui a pouco, na década de 60, vai nascer o rock brasileiro, meio que fazendo um copiation também aí da música que vinha de fora, dos Estados Unidos e também da Inglaterra, que vão ser os Beatles. Tá aí o grande rei do rock, Elvis Presley. E essa daí, Mr. President, que as más línguas na época diziam que ela tinha tido um caso com John Kennedy. A Jacqueline Kennedy não gostava dela. Será por quê? Com o John Kennedy, bacaninha. Olha as praias do Rio, velho. Olha como eram as roupas. Aqui é uma sunga, viu, galerinha? Aqui é uma sunga.
Os homens estão de sunga, as mulheres de maiô. Ainda não havia biquíni. Ah, papai! Show, né não? Olha as botas de cano alto, as saias, mini saias. Olha a lambreta, olha o nylon. Nylon é Nova York e Londres. Nova York e Londres, nylon, que é um tecido sintético, né? É um derivado de petróleo, um polímero. O João do Pulo nas Olimpíadas, o Éder Joffre no boxe, tudo aí o Brasil ganhando. Esse jovem de 17 anos na seleção, 17 anos, trouxe a taça Jules Rimet, finalmente, né? Depois daquela tristeza nossa no Maracanã em 1950, aí o Brasil ganhava a sua primeira Copa do Mundo. Aí o Pelé chorando, daqui a pouco vai ser o rei do futebol, né? Mais imagens. Deixa eu voltar. Não, aqui, ó. Então o Brasil, aqui é o João Avelange, ó. Depois vai ser o monstro da FIFA. O Brasil vai ser campeão em 58, depois vai ser campeão em 62, depois vai ser campeão em 70 no tri, aí vai passar um tempinho, em 94 com Romário e Bebeto, e em 2002 com Ronaldinho, Fenômeno e o Rivaldo. Já estamos com 20 anos, eu acho que está na hora, né, de outra Copa do Mundo. Está na hora de outra Copa, né? A Marta Rocha, quase Miss Universo. Por 2 polegadas, ela não conquistou o Miss Universo. Está aí ela com o presidente Juscelino, ela na disputa do Miss Universo, perdeu por pouquinho. O JK, que vai ser o presidente Bossa Nova, olha aí, ó. Olha aí, olha. Chega de saudade. Ah, tio, eu não lembro dessa daí, não. Eu lembro de Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa menina que vem, que passa. É a bossa nova, né? Que nasce aí na década de 50. Mistura o samba, o jazz, um banquinho, a voz melodiosa. Vinícius de Moraes, Tom Jobim, deixa eu botar aqui, Vinícius. Tinha morado nos Estados Unidos. Massa, galerinha, massa. E aqui é uma música de protesto do Jackson do Pandeiro, dizendo, olha, nós estamos incorporando elementos da cultura norte-americana. Eu quero ver eles misturar chiclete com banana. Chiclete dos Estados Unidos e a banana do Brasil. Ah, tio, é o nome daquela banda, não é? É aquela banda depois do Bel Marques que misturou os atabaques baianos com a guitarra elétrica dos Estados Unidos. Chiclete com banana. Belezinha, galera? Belezinha? Deixa eu mostrar imagens. Olha aí o João Gilberto. Olha aí o João Gilberto e o Tom Jobim, bem novinhos, né? Bem novinhos, aí na famosa Garota de Ipanema. Daí o presidente Juscelino recebendo o presidente norte-americano, Eisenhower. Ele ficou maravilhado com Brasília. Tá aí os dois JK, ó. O JK brasileiro, que é o Juscelino, e o JFK dos Estados Unidos, que é o John Kennedy. Olha que o Juscelino era alto, bem alto. E o John Kennedy é mais alto que o JK. O John Kennedy é aquele que foi assassinado em Dallas, né? No carro aberto em Dallas. Deixa eu ver o que tem mais. O Juscelino recebendo o Fidel Castro. Lembrar que o Fidel tinha tomado, os barbudos tinham tomado o poder em Cuba.
em janeiro do ano de 59, o Fidel fez um tour pelo mundo, buscando parceiros, aliados, e o Brasil foi um dos destinos do novo comandante de Cuba. Belezinha, né, galerinha? Beleza. Deixa eu voltar R$1. Tá aí no chiclete com banana. Eu quero ver o tio Sam tocar o meu tamborim, o pandeiro e a zabumba, para ele ver que samba não é rumba. Aí sim, eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu vou misturar com banana. Ah, papai Jackson do pandeiro, um monstro, letrista e instrumentalista paraibano, eu acho. Aí eu vou deixar essa temática para a próxima aula. A gente vai fazer uma análise ainda desse gráfico, como a indústria cresce em 2 momentos da nossa história, um no Juscelino, outro no milagre econômico do Médici. Bacaninha? Encerrando aqui a aula de história de hoje com o tio Flávio, desejando a todos uma boa noite, de boa na lagoa. Na próxima semana vai ser o Jânio, o homem da vassoura, e o Django Livre. De boa? Boa noite, até a próxima e tchau, galera.